Na questão dos estados, manteve-se o mínimo de 12% e dos municípios também 15%. Ou seja, as receitas vinculadas, elas passam a ter um caráter determinante do ponto de vista. Por que isso? Qual foi as inovações que nós tivemos aí? Foi pequenas inovações. Eu posso destacar uma delas. Por exemplo, o texto agora deixa claro o seguinte, que aqueles recursos, por exemplo, oriundos de outros fundos, não podem ser excluídos da base de construção das receitas do Tesouro Estadual e Municipal. Eu posso citar um caso tipo, exato, o DRES e o Fundeb. Né? Nós tivemos estados que chegaram a propor no texto constitucional da lei complementar que gostaria de que tivesse excluído da sua base os recursos do Fundeb. Né? Por uma contingência da vida, eu tinha trabalhado no Fundo Nacional de Saúde, na época eu era diretor executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e na época nós ajudamos a construir o Fundeb. Ou seja, o Fundeb hoje representa 90 bilhões de reais. Se nós fôssemos tirar esse recurso dessas bases todas, a saúde perderia no mínimo 12 a 15 bilhões de reais em termos de estados hoje. Então, esse foi um dos dados importantes que a gente gostaria de ressaltar. O Distrito Federal, como todos mundo aqui conhecem, sabem, ela tem o caráter estadual e municipal. Não houve também nenhuma novidade. A única novidade é que diz o seguinte: aqueles impostos não compreendidos na atual base, 12% estará assegurado para o Distrito Federal. Está aqui o Dr. Menezes, diretor executivo do Fundo Estadual, Fundo Distrital de Saúde do DF. Então, do ponto de vista de financiamento, tudo permaneceu, ao meu ver, a mesma situação. E aí nós possamos discutir o que é ação em serviço público de saúde. Eu estou tentando ser um pouco mais, um caminho mais de me apegar à lei, né? Tentar distinguir um pouco as questões orçamentárias e financeiras, para tentar, né, a dificuldade de apresentar, mostrando é muito mais fácil para vocês. Né? O que entrou? Então, quando veio os conceitos de ações de serviço público de saúde, conforme anteriormente falei, aí é que nós tivemos alguns ganhos de novos recursos. Alguns estados, por exemplo, a questão do leite das crianças, né? Até mesmo nós, no âmbito do governo federal, o Fundo de Combate à Pobreza, aquele dinheiro que era para compor o Fundo de Combate à Pobreza também era retirado da saúde. Então, tem um conjunto de despesas hoje calculadas. O último trabalho que eu fiz sobre o financiamento da saúde pública brasileira, nós tínhamos que algo em torno de 8 a 9 bilhões de reais, né, deixaram de ser cumpridas por alguns estados dentro da base de todos os estados. Então, esse é o dinheiro, provavelmente os recursos novos que virão para o setor saúde, né, pela definição com clareza do que é ação e serviço público de saúde. Né. Eu tinha feito na nossa apresentação aqui, né, a definição, né, são aquelas voltadas para promoção, proteção, recuperação da saúde, atendo simultaneamente os princípios estatuídos no artigo 7 da Lei 8080 e a seguinte diretriz. Eu não vou falar o que é, o que não é, porque vocês estão no texto aí. Mas vamos dizer aqui as diretrizes, né, gente? O que é importante nós estarmos levando para a discussão. Seja destinado às ações de serviço público de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito. Né? Vocês veem como é que está com clareza a ação e serviço universal, igualitário e gratuito. Esteja em conformidade com o objetivo e metas explicitados nos planos de saúde, né, de cada ente da federação. Sejam de responsabilidade específica do setor saúde, não se aplicando às despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais, econômicas, ainda incidentes sobre as condições da saúde da população. Todos nós aqui conhecemos o velho problema na questão da infraestrutura. Pontes foram construídas, estradas foram construídas e depois jogavam isso como recurso da saúde. Isso, infelizmente, aconteceu em diversas ocasiões.
Aqui, né, há um parágrafo que estabelece que, além de atender os critérios estabelecidos para a definição do conceito de despesas com ações e serviços públicos de saúde, realizado pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, as ações e serviços públicos de saúde deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio do respectivo fundo de saúde. Aqui, pela primeira vez, né, a gente começa a falar sobre a questão do financiamento via fundo de saúde. Né? Então, o que está escrito aqui? Que todas as ações e serviços públicos de saúde têm que ser movimentadas e financiadas por meio do fundo de saúde. Nós temos, além de tudo, os compromissos dos estados e dos municípios, né, que está no artigo 9º, que diz o seguinte: está compreendido na base do cálculo dos percentuais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, qualquer compensação financeira proveniente de impostos, transferências constitucionais prevista na lei. Ou seja, qualquer coisa, qualquer novidade que for criada, isso aí automaticamente, esse compromisso já estará explícito na Lei Complementar número 141. Para efeito do cálculo do montante de recursos previsto nos artigos 5º e 6º, que trata dos recursos estaduais, municipais e do Distrito Federal, deve ser considerado os recursos decorrentes da dívida ativa, da multa, dos juros de mora, provenientes de impostos e de suas respectivas dívidas ativas, que até então alguns estados, alguns municípios também não faziam essa composição dos recursos, principalmente os recursos da dívida ativa. Né? Ele não fazia a composição na base dos recursos do financiamento do setor público da saúde.